E se tudo o que você acredita sobre sucesso estivesse errado? E se a forma como te ensinaram a medir o valor da sua vida fosse só um reflexo do medo coletivo de fracassar? Pensa um pouco. Quantas vezes você deixou de tentar algo? Não porque era impossível, mas porque parecia estranho demais para os outros aceitarem? Quantas vezes você engoliu seus sonhos para caber numa caixa que alguém desenhou para você? A gente cresce ouvindo que sucesso é ter mais dinheiro, mais status, mais reconhecimento. Mas quase ninguém pergunta: mas para quê? O que adianta acumular coisas se todo dia você acorda com aquela sensação de vazio? Se você se olha no espelho e sente que algo importante foi deixado para trás, talvez você já tenha sentido essa pontada no peito, essa voz interna dizendo: você não nasceu só para isso. Mas o barulho do mundo é alto e é muito fácil calar essa voz quando você se distrai o tempo todo. Hoje, eu quero que você faça algo simples. Por alguns minutos, apenas ouça. Não fuja. Não abra outra aba. Não corra do desconforto. Porque pode ser que nessas palavras você encontre uma lembrança, um chamado, ou talvez a coragem que você estava adiando há anos. Se você continuar comigo até o fim, essa reflexão pode te mostrar o que a rotina tentou esconder. E se fizer sentido para você, eu te convido a ficar aqui no canal, a se inscrever e caminhar comigo nessa jornada de consciência e transformação. Porque a sua vida não pode ser desperdiçada. E você sabe disso. Você já parou para pensar em quantas decisões da sua vida não foram realmente suas? Quando você era criança, te ensinaram a se comportar, a obedecer, a não questionar. Quando cresceu, te disseram que sucesso era seguir o caminho padrão, estudar, arrumar um emprego seguro, juntar dinheiro e se contentar. O mundo inteiro parece programado para te fazer esquecer quem você é de verdade. Você vai à escola e aprende fórmulas, datas históricas, mas ninguém te ensina a responder a pergunta mais importante: o que faz sentido para mim? Você entra no mercado de trabalho e percebe que as pessoas não vivem, elas sobrevivem. Reclamam do chefe, do salário, da segunda-feira que sempre volta. E mesmo assim, se convencem de que esse é o único jeito de viver. O problema é que, quando todo mundo está dormindo por dentro, o normal parece ser desligar também. Mas em algum momento, você começa a sentir que tem algo errado. Talvez seja num domingo à noite, quando seu peito aperta e você não sabe explicar por quê. Ou quando você se pergunta se vai passar os próximos 10 anos exatamente assim. Esse é o condicionamento invisível. O roteiro que te deram e que você nunca parou para revisar. A boa notícia é que você pode questionar tudo. Pode recomeçar. Pode decidir que não vai mais seguir um caminho que não faz sentido. Mas a escolha sempre vai ser sua. E ninguém vai chegar para te resgatar. Se essa verdade dói, é porque ela é real. E agora, eu quero que você vá mais fundo, porque talvez o que esteja te prendendo não seja sua rotina, mas o ciclo silencioso que você repete todos os dias. Talvez você não perceba, mas todo dia você acorda e entra no mesmo ciclo. Acorda cansado, pega o celular antes mesmo de sair da cama, desperdiça seus primeiros minutos com a vida de outras pessoas. Depois levanta, faz as mesmas tarefas automáticas e veste o mesmo humor que já virou uniforme. Sai de casa e finge estar tudo bem. Cumpre funções que não te inspiram. Se distrai com obrigações que não te nutrem. Quando chega em casa, o corpo está exausto e a mente vazia. Então você se joga no sofá, assiste qualquer coisa para esquecer e repete a promessa silenciosa: amanhã eu mudo. Mas amanhã nunca chega, porque a mente que você alimenta hoje é a mesma que vai acordar com você amanhã. O ciclo da repetição é confortável, porque ele é previsível. Você já sabe como vai começar e como vai terminar. Mas o preço que você paga por esse conforto é a sua vida passando sem propósito. Pensa comigo.
Quantos anos você já desperdiçou nesse piloto automático? Quantas ideias você deixou morrer, só porque parecia difícil demais tentar? Quantas vezes você imaginou uma versão diferente de si mesmo e depois decidiu que era tarde demais para começar? O ciclo não vai se quebrar sozinho. Ninguém vai bater na sua porta e dizer: hoje é o dia de mudar tudo. Esse convite é silencioso e ele só pode vir de dentro de você. Se você está ouvindo essas palavras, é porque no fundo sabe que não nasceu só para repetir os dias até que eles acabem. E se isso faz sentido para você, então talvez seja a hora de olhar para dentro e admitir que continuar assim custa muito mais caro do que tentar algo novo. Você já parou para pensar? Por que a maioria das pessoas desiste antes mesmo de começar? Não é porque elas não têm capacidade, nem porque falta inteligência. Na maioria das vezes, é porque elas têm medo. Medo de parecer ridículas, medo de fracassar, medo de decepcionar quem espera pouco delas. Esse medo é traiçoeiro, porque ele sabe exatamente como se disfarçar. Às vezes ele se veste de prudência, e você diz a si mesmo: não é o momento certo. Outras vezes, ele se veste de humildade, e você repete: quem sou eu para tentar algo tão grande? E quando nada disso funciona, ele se veste de distração. E você passa dias, semanas, anos, ocupando sua mente com tudo, menos com o que importa. Talvez você tenha uma lista de coisas que gostaria de viver, mas toda vez que pensa em dar o primeiro passo, sente aquele aperto no peito. Essa voz que sussurra: e se der errado? Mas eu vou te contar uma coisa que ninguém fala. Sim, pode dar errado. Você pode tentar e não sair como planejou. Pode se sentir despreparado, pode tropeçar, pode se sentir pequeno. Mas quer saber o que dói mais do que fracassar? Olhar para trás um dia e perceber que você nem teve coragem de tentar, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E a única diferença é se você vai usar esses dias para criar a vida que quer ou para continuar sustentando a vida que te adoece. Se você sente medo, significa que está vivo. Significa que ainda se importa. E se você ainda se importa, então tem algo aí dentro esperando para nascer. A questão é: você vai passar a vida inteira apenas desejando? Ou vai ter coragem de se levantar e viver? As pessoas falam muito sobre o medo de perder, o medo de arriscar, o medo de tentar algo novo. Mas quase ninguém fala sobre o custo silencioso, de não mudar nada. Esse custo não aparece de uma vez. Ele vai se acumulando, devagar. Enquanto você finge que está tudo bem, ele aparece no cansaço que não passa, na insatisfação que você não consegue explicar, na sensação de que os dias se repetem. Mas você continua exatamente igual. E um dia, você acorda e percebe que aquela inquietação virou arrependimento. Porque o tempo que você desperdiçou não volta mais. Pensa comigo. Quantas coisas você deixou para depois, acreditando que teria tempo? Quantos planos você adiou, esperando o momento perfeito que nunca chegou? Quantos sonhos você sufocou para se encaixar no que esperavam de você? O custo de não mudar é a vida que você nunca vai viver. E essa conta sempre chega. Ela chega quando você percebe que a juventude passou. Chega quando você vê pessoas menos preparadas, alcançando lugares que você nem tentou. Chega quando você se dá conta de que não vai ter uma segunda chance para viver essa história. A verdade é que mudar é difícil, mas continuar onde você está é um preço que ninguém deveria pagar, porque não existe neutralidade. Ou você está se movendo para frente, ou está se afundando devagar. E se você chegou até aqui, é porque lá no fundo, você já sabe que permanecer parado não é mais uma opção. A parte mais dolorosa e mais libertadora é entender que ninguém vai viver essa vida por você. Você pode passar anos esperando alguém chegar para te dar coragem, para te dar permissão, para te dar um sinal de que está tudo certo para começar. Mas esse alguém não existe. A única pessoa capaz de transformar a sua história é você.
Você pode escolher continuar reclamando. Pode escolher apontar culpados. Pode escolher se distrair com tudo o que te afasta de si mesmo. Ou pode escolher algo diferente. Pode escolher levantar da cama quando tudo dentro de você quer desistir. Pode escolher desligar o celular e enfrentar o silêncio que você foge há tanto tempo. Pode escolher agir, mesmo tremendo. Pode escolher tentar, mesmo sem garantia nenhuma de sucesso. Isso é o poder da escolha. O poder que ninguém pode tirar de você. Talvez você ache que não tem tempo, que não tem dinheiro, que não tem apoio, mas a verdade é que tudo começa com uma decisão silenciosa. A decisão de não aceitar mais uma vida que não reflete quem você é. Quando você escolhe mudar, as circunstâncias começam a ceder. O medo perde força e você percebe que sempre teve mais poder do que imaginava. A pergunta é simples: você vai usar essa escolha ou vai passar mais um ano vivendo no automático? Porque enquanto você pensa, o tempo não para. E um dia, você vai perceber que a única coisa que te separava da vida que queria era a coragem de escolher diferente. Você já percebeu que toda grande mudança começa com um incômodo? Aquele desconforto que você tenta ignorar. Aquela voz que sussurra no silêncio. Você nasceu para mais do que isso. Pode tentar se distrair. Pode fingir que não escuta. Pode inventar desculpas. Mas cedo ou tarde, essa voz volta. E cada vez mais alta. Porque a sua alma não quer viver uma vida morna. Ela não quer só sobreviver. Ela quer se expandir, criar, marcar presença. Esse é o chamado. O convite para sair do papel de espectador e assumir o protagonismo da sua história. Talvez você ache que não está pronto, que precisa de mais tempo, mais recursos, mais certezas. Mas ninguém nunca está totalmente pronto. A diferença entre quem muda e quem fica é que alguns decidem agir mesmo sem garantias. Eles entendem que o medo faz parte do caminho e que a coragem não nasce antes da decisão. Ela nasce depois. Se você sente esse incômodo crescendo dentro de você, não ignore, não anestesie, não adie, porque a vida não vai esperar você se sentir confortável para te entregar as oportunidades. O chamado não é para quando tudo fizer sentido. Ele é para agora. E se você está ouvindo isso, é porque alguma parte de você já entendeu. É hora de levantar. Hora de sair da repetição. Hora de escolher por si mesmo. Você pode fingir que não escutou. Ou pode finalmente responder. A escolha sempre foi sua. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua se recusa a aceitar uma vida comum. Talvez você tenha medo. Talvez se sinta atrasado. Talvez duvide de si mesmo mais do que gostaria de admitir. Mas a verdade é que todos nós começamos assim. Cheios de perguntas sem resposta. Cheios de cicatrizes que tentamos esconder. Cheios de sonhos que fingimos ter esquecido. A diferença é que alguns decidem não desistir de si mesmos. Eles param de esperar pelo momento perfeito. Param de culpar os outros. Param de aceitar uma existência que não faz sentido. E começam a agir. Um passo de cada vez. Uma escolha de cada vez. Um dia de cada vez. É assim que você constrói uma vida que vale a pena. Não importa onde você esteja hoje, nem quanto tempo você acha que perdeu. Enquanto você estiver respirando, sempre vai haver uma chance de recomeçar. O relógio não vai parar por você. Mas a boa notícia é que ele também não pode impedir seus próximos passos. Então, se essa mensagem fez sentido, se alguma parte dela encontrou eco dentro de você, eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e caminhe comigo nessa jornada de consciência, disciplina e transformação. Porque ninguém vai viver essa história por você. E ninguém vai te entregar a sua própria coragem. Ela já está aí dentro, esperando o momento de ser despertada. Talvez esse momento seja agora.